Muito bem, graças a Deus, estamos de volta, e hoje é nosso último episódio dessa série de estudos bíblicos com o tema Lições para Casais. Antes, vamos fazer uma oração para a gente consagrar esse momento ao Senhor. Senhor meu Deus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito com a nossa vida, todo o teu cuidado, Senhor, todo o teu amor. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas, abençoa, Senhor, cada relacionamento, dá sempre a tua direção, dá sempre, Senhor, a tua luz, conduz segundo a tua vontade, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Bem, a gente falou na primeira semana a respeito de missão, visão e valores que um relacionamento precisa ter. A gente também falou da importância de trabalhar pelo relacionamento. Na semana passada comentamos sobre os grandes acertos e hoje a gente vai falar dos grandes erros. O relacionamento é uma bênção, a gente não pode negar que quando Deus está presente no relacionamento é uma maravilha. Mas todo relacionamento está sujeito a erros. Porque nós não somos perfeitos, a gente tem falhas, a gente tem limitações, a gente se engana, a gente faz um monte de coisas erradas e infelizmente tudo isso gera consequência quando você está num relacionamento. Um relacionamento, por não sermos perfeitos, ele também não é perfeito, ele está sujeito aos erros que a gente comete o tempo todo. E na Bíblia a gente vê que os casais também são casais como nós hoje, apesar de eles viverem séculos atrás, as situações, os problemas, na verdade não mudaram. O ser humano continua, acredite, errando sempre da mesma maneira. Mas o interessante é que a palavra do Senhor, ela nos ajuda a identificar onde a gente está errando, para que a gente possa corrigir, aparar as arestas e de verdade acertar um pouco o rumo das coisas, para que o nosso relacionamento continue sendo sempre uma bênção. E na lição de hoje a gente vai falar de 7 casais e vamos usar esses 7 casais para ilustrar 7 grandes erros que nós precisamos tomar muito cuidado. E quando a gente cai nesses erros, que a gente rapidamente peça para o Senhor a sua graça, a sua misericórdia, fale com a pessoa amada, corrija o que tiver que corrigir, porque a gente não precisa ficar errando o tempo todo, amém? Então, o primeiro casal e o primeiro grande erro está lá no Jardim do Éden, que é Adão e Eva, E o grande erro desse casal foi achar que a culpa é do outro. Isso é sério. Às vezes a gente tem as nossas falhas, a gente tem os nossos problemas, mas a gente acha que projeta isso sempre no outro. Acha que é o outro que tem, acha que é o outro que é, e a gente precisa ter maturidade para fazer uma autoanálise e perceber aonde que nós temos as nossas falhas. Quando aconteceu com Adão e Eva no Jardim do Éden, de Deus questionar, perguntar para eles: e aí, vocês comeram do fruto que não era para comer? Tanto Adão quanto Eva não chegaram e falaram assim: não, nós comemos, a gente fez o que não devia, a gente errou, sabíamos que não podia, mas a gente acabou fazendo assim mesmo. Se o Senhor puder ter misericórdia da gente, nos perdoar. Não. Eles simplesmente jogaram a culpa para o próximo. Então, Adão jogou a culpa em Eva, Eva, por sua vez, jogou a culpa na serpente. E é um grande erro. Por quê? Porque, como seres humanos, Deus espera que nós sejamos seres responsáveis e que a gente assuma a nossa responsabilidade e entenda que quando as coisas dão errado, e elas podem dar errado,
a pior atitude que a gente pode fazer é apontar para o outro para achar a culpa nele. Quando, na verdade, o que Deus quer é que a gente seja um agente de solução. Porque o problema já está aí, a dificuldade já está todo mundo vendo e simplesmente ficar remoendo aquela situação não vai ajudar, não vai resolver. Deus quer que você seja, para o teu relacionamento, um agente de bênção e um agente de solução para todo problema que se levantar. Então não busca de forma alguma culpar outro, culpar a pessoa que Deus colocou do teu lado, culpar a situação, culpar a dificuldade financeira ou qualquer outra razão que você queira atribuir culpa. Peça sempre para o Senhor uma estratégia, peça para Deus te dar sabedoria, peça para Deus te orientar naquilo que você não tem certeza, mas não faça como Adão e Eva, que buscaram achar um culpado para aquela situação. Né? Esse é um grande erro, achar que a culpa é do outro, quando na verdade o que Deus quer que a gente trabalhe é pela solução de todo e qualquer problema. Então, se o teu relacionamento passa por altos e baixos, e é normal passar por altos e baixos, porque nós somos assim, nós somos de altos e baixos, é da natureza humana. Então, se o teu relacionamento passa por altos e baixos, peça para que Deus te dê maturidade para você entender esses altos e baixos e ser um agente de solução e um agente de bênção. E não alguém que quer apontar para o mais perto e colocar a culpa lá. Não vai ajudar, não vai funcionar, nunca funcionou e não vai ser agora que isso vai dar certo. O que vai dar certo é a gente ter os pés no chão, dar as mãos e buscar do Senhor uma solução para todo e qualquer problema e evitar essa armadilha de jogar a culpa para cima de alguém. Adão e Eva fizeram isso, não deu certo para eles, também não vai dar certo para ninguém. Então, na hora do problema, seja um agente de solução, seja um agente de bênção, é o que Deus quer que a gente faça com o nosso relacionamento. O segundo grande erro está na vida de Ana e de Eucana. Né? A gente sempre lembra da história de Ana, ela orando na casa do Senhor, pedindo para que Deus concedesse o sonho dela, que é ter filhos. A gente lembra desse pedaço, lembra dessa parte, é muito bonito, é muito emocionante ver o desejo dela de poder ser mãe. Mas um pouquinho antes desse momento, aconteceu um fato interessante, porque Ana estava lá incomodada por ver que a sua rival, digamos assim, tinha filhos e esnobava isso na frente de Ana. E Eucana chega para ela, para Ana, e fala assim: Ana, eu não sou melhor do que uma multidão de filhos. O erro aí não foi tanto de Ana, na verdade o erro foi realmente de Eucana, e foi a falta de compreensão. Eucana não entendeu, não conseguiu compreender a sensação e o sentimento que estava passando no coração de Ana. E isso é um grande erro, né? Falta de compreensão é um grande erro que a gente precisa evitar. Quando a gente não entende, quando a gente não compreende, quando a gente se torna insensível diante de uma situação que a outra pessoa está vivendo, é um perigo tremendo, porque esta insensibilidade acaba desgastando e corroendo qualquer tipo de relacionamento. Eucana não foi sensível, não foi compreensível o suficiente para entender que Ana, que era a mulher realmente que ele amava, estava sofrendo e estava infeliz com aquela situação. Né? Ao invés de ele buscar ajudá-la, apoiá-la, incentivar para que Deus fizesse uma obra naquele relacionamento, ele agiu de uma forma totalmente insensível, agiu totalmente sem compreensão. Então, quando
a outra pessoa está passando por um momento difícil, uma dificuldade, seja ela qual for, no trabalho, com seus parentes, ou internamente no seu coração, um grande erro que as pessoas cometem é achar que é frescura, achar que está fazendo drama, ser insensível, ser alguém que não tem uma compreensão, uma sensibilidade. Então não caia nesse erro. Não faça como Eucana, que foi totalmente insensível com a situação que Ana estava passando. Seja compreensivo, seja alguém que vai ter uma escuta generosa, que vai ouvir, e mais do que simplesmente ouvir, vai ser um agente de bênção, como a gente acabou de falar. Então, a falta de compreensão foi um grande erro no caso de Eucana, né, com relação a Ana, sua esposa. E quando uma das partes não compreende o outro, ou quando as duas não conseguem uma compreender o outro, é um grande erro que traz muito desgaste, traz muito sofrimento. Não caia também nessa armadilha. Se você não tem paciência, se você é muito duro, muito áspero, muito insensível, peça para Deus te transformar. Peça para Deus tirar toda essa rigidez, toda essa dureza, porque isso não contribui para nada. Deus não nos trata assim. Já pensou se Deus fosse insensível conosco? Já pensou se Deus olhasse para a nossa dificuldade e desse de ombros, falando assim, isso aí é exagero seu? Se Ele não faz assim conosco, por que a gente faz isso com a pessoa com quem a gente ama? Então, peça para Deus transformar, te fazer alguém mais compreensivo, alguém mais sensível, porque isso certamente vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. O terceiro grande erro que a gente tem aconteceu com Abigail e Nabal. E aí, a Abigail, na verdade, foi vítima dessa situação, e o grande erro é a insegurança psicológica. Nabal era um cara totalmente louco, né? Literalmente falando, assim, até o nome dele representava um pouco o tipo de personalidade que ele tinha. Né? Então imagina que para Abigail deveria ser muito difícil lidar com uma pessoa que não promovia uma segurança psicológica. Né? Imagina todo tipo de agressão verbal e, não sei, talvez até física, né? Porque pessoas assim são dispostas a todo tipo de loucura. Né? Imagina como era a vida de Abigail com Nabal. Né? E uma das coisas que a gente precisa entender é que se você está no caminho do Senhor, se você anda com Deus, se Cristo entrou na tua vida, Ele precisa te mudar de dentro para fora. E a mudança mais significativa de uma vida transformada tem que ser percebida por aquela pessoa que está do nosso lado. Se essa pessoa que está do nosso lado não percebe a transformação em nós, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que está precisando de uma ação. E quando você é transformado por Cristo, quando Cristo entra na tua vida, você não pode ser uma pessoa agressiva, uma pessoa que desrespeita, uma pessoa que agride. Não faz sentido com essa vida transformada que Cristo quer operar em nós. Nabal era um homem louco, um homem que não gerava para Abigail nenhuma segurança psicológica. Deveria agredi-la verbalmente, deixá-la totalmente desprotegida emocionalmente falando. E isso é terrível. É terrível porque nós, como cristãos, a gente deveria refletir a luz de Cristo. A gente deveria refletir a sensibilidade que o Espírito Santo quer marcar as nossas vidas. E se de alguma forma eu ainda sou agressivo, sou covarde, ajo na base da brutalidade, está errado. E está muito errado. E nós, como Igreja de Jesus Cristo, a gente não apoia esse tipo de comportamento.
de agressão, de opressão. A gente não pode consentir com esse tipo de coisa. Primeiro, porque isso fere a lei de Deus e também fere as nossas leis. A gente tem lei contra isso, né? Então a gente não pode apoiar nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de covardia, porque isso não é de Deus e isto não é algo que um cristão deveria fazer. Se você está vivendo num momento de instabilidade, que está gerando no teu relacionamento uma insegurança psicológica, peça uma intervenção de Deus. Peça para Deus te transformar urgentemente. Peça para Deus agir na tua vida, na tua mente, desesperadamente urgente. Estou até reforçando isso, porque isso é muito sério, é muito sério. É triste ver como a agressão entra nos relacionamentos e causa mágoa e causa marcas profundas que às vezes duram tempos para serem curadas. E a gente não pode consentir com isso, a gente não pode permitir que isso entre na nossa vida. Então, se entrou, tira já, porque isso não é de Deus. Deus não tem prazer com essas coisas, e esse é o melhor sinal, a melhor demonstração de um relacionamento que Deus não uniu. Porque Deus não vai unir ninguém para sofrer, para fazer sofrer, para fazer chorar, para fazer ter marcas e traumas que vão se arrastar durante tempos e tempos. Esse relacionamento não pode ter a mão de Deus aí, mas a gente pode mudar. E Deus nos dá graça para mudar. E a gente não pode ser como Nabal, trazendo nenhuma insegurança psicológica para dentro do nosso relacionamento. A gente tem que ser bênção para aquela pessoa que está do nosso lado, para aquele que Deus colocou do nosso lado. É isso que o Senhor espera. Então, este grande erro de gerar insegurança psicológica tem que ser eliminado o mais rápido possível, porque isso é perverso, diabólico e é o tipo de coisa que não pode entrar na nossa vida jamais. E se entrou, tira isso em nome de Jesus, porque isso destrói e destrói de um jeito que às vezes é praticamente irreversível, e só Deus para ter graça e misericórdia. Então não entre nesse grande erro de Nabal, de violência, de agressão, de insegurança psicológica, mas busque do Espírito Santo a sensibilidade, busque do Espírito Santo o domínio próprio, o equilíbrio, para que o teu relacionamento seja sempre luz, seja sempre bênção, em nome de Jesus. O próximo erro que a gente vê aconteceu com Mical e com Davi, que é o erro de sentir e demonstrar desprezo. Davi trouxe a arca do Senhor para Jerusalém e ele fez uma festa. E ele estava numa alegria, numa euforia, que ele dançava e pulava e se alegrava. E Mical, que era uma das esposas de Davi, achou aquilo um exagero. E a palavra do Senhor diz que ela no coração desprezou Davi, né? Achou que Davi não estava se comportando do ponto de vista dela, obviamente, como um rei deveria se comportar. E ela demonstrou então essa sensação de desprezo, demonstrou esse ato de desprezo aí contra Davi. Isso é muito sério, porque num relacionamento o desprezo traz muita dor, traz muito sofrimento. Uma das coisas que choca demais é você viver num relacionamento sendo desprezado, te tratando com inferioridade, como se você fosse uma pessoa incapaz, uma pessoa que nunca vai dar certo, que nunca vai fazer nada certo, que sempre vai estar falhando. Desprezo gera essas coisas. E a gente tem que eliminar isso da nossa vida em nome de Jesus. Deus não nos despreza. Por mais falhos, por mais limitados que nós somos,
O amor de Deus é sempre maravilhoso, misericordioso e cheio de compaixão. E a gente deveria fazer o mesmo. Então, desprezar, seja pela razão que for, não é algo que o Espírito Santo quer que esteja no nosso coração. Então, não despreze, não faça como Mical, né? Talvez no coração dela ela tinha a sua régua, o seu jeito de medir as coisas, e quando estava fora da medida dela, ela preferia desprezar. E tem muita gente que faz assim, despreza porque não tem o mesmo grau de instrução, ou porque não veio da mesma classe social, despreza porque não tem as mesmas qualidades, e fica um relacionamento muito esquisito, muito esquisito. E Deus não quer isso para as nossas vidas. Então, esse grande erro de sentir e demonstrar desprezo é uma cilada, uma armadilha que às vezes entra no coração das pessoas e tira toda a felicidade que um casal merece ter. Então, nunca despreze. Não despreze o outro no seu momento de fraqueza, não despreze o outro quando ela se sentir incapaz ou impotente, mas estenda a mão. Estender a mão é o gesto mais bonito, é o gesto mais nobre que a gente deve fazer. Colocar do lado e falar assim, estamos juntos, a gente vai caminhar junto, tem altos e baixos o tempo todo, mas a gente não larga a mão jamais. Mical fez isso com Davi, desprezou, e essa sensação de desprezo foi uma marca de esterilidade muito grande na vida dela. Então, não faça como Mical, não despreze, não menospreze, não diminua a outra pessoa jamais. Deus não faz assim com a gente não deve fazer isso com ninguém, principalmente com a pessoa que Deus coloca do nosso lado. Amém? Próximo erro, Jezabel e Acabe, é o erro da obstinação equivocada. Jezabel e Acabe eram um casal completamente obstinado, teimoso, achando que as coisas tinham que ser do jeito deles, não obedeciam à voz do Senhor, adoravam Baal e faziam todo tipo de atrocidade, todo tipo de loucura. Isso é muito sério, né? Essa obstinação equivocada gera todo tipo de teimosia, todo tipo de comportamento, né, abusivo, que faz você querer as coisas só do seu jeito, né, não abre mão, se torna uma pessoa inflexível, se torna uma pessoa que só quer ser agradada, que quer ser carregada, né, tratada a pão de ló, e às vezes as coisas não funcionam exatamente como a gente quer. E viver numa teimosia, achar que é só eu que estou certo, só eu que tenho a razão, é a minha opinião que vale, isso é preocupante, né? Homens são muito assim, são muito teimosos nesse aspecto, né? Sejamos bem francos, nós homens, a gente tem uma obstinação, uma teimosia que é muito equivocada. E a gente precisa aprender a ouvir mais, a gente precisa aprender a baixar mais a cabeça, reconhecer quando nós estamos errados, porque isso não é fragilidade, isso é nobreza, é diferente. Pedir desculpas, pedir perdão, dizer que errou mesmo, que se arrepende mesmo, isso não é fraqueza, isso é resultado de um espírito nobre e transformado pelo Senhor. Jezabel e Acabe, eles tinham essa obstinação, queriam as coisas do jeito deles, não admitiam ser questionados quando um profeta do Senhor se levantava para apontar o erro deles. Eles queriam matar, queriam destruir, queriam acabar com tudo por conta dessa obstinação. Então esse é um grande erro também que acontece quando a gente acaba agindo com uma teimosia, com uma teimosia que não se explica, que não faz sentido, um desejo de querer ser tudo do nosso jeito, quando não precisa ser tudo do nosso jeito.
e nem precisa achar que o tempo todo só vale a nossa opinião, porque não vale, de verdade não vale. Quando Deus coloca duas pessoas juntas, o grande propósito é que uma contribua com a outra, uma ajude a outra. E se eu sou teimoso, se eu sou obstinado, certamente eu estou cometendo um grande erro, assim como cometeu Jezabel e Acabe. O próximo erro, o próximo grande erro que nós temos aconteceu com Zeres e Amã. A gente lembra muito da história de Amã, lá de Ruth e Mordecai, mas Amã era casado e o nome da esposa dele aparece na Bíblia, chama-se Zeres. E eles tinham uma ambição aliada com a arrogância. Isso é um grande erro, né? Ambição misturada com arrogância. Amã não admitia, hipótese alguma, se sentir inferior em razão qualquer que seja, principalmente quando tinha algum judeu, né, no páreo, né? Mordecai então era para Amã assim, o espinho na garganta, pedra no sapato, e ele tinha uma pretensão, um desejo de superioridade, de ser admirado, de ser reverenciado pelos demais, isso tudo fruto dessa ambição e dessa arrogância que passava no coração. E a mulher de Amã incentivava esse tipo de coisa, dava ideias que alimentavam esse tipo de situação. Só que quando a coisa começou a ficar feia, a mulher de Amã falou assim: deu ruim para você, né? Tô vendo que essa forca que você está preparando aí vai sobrar para você, né? Ruim demais quando um relacionamento, uma das partes, ou talvez até as duas partes, se envolvem com esse tipo de arrogância, com esse tipo de ambição. Sabe por quê? Porque isso tira o foco daquilo que o Espírito Santo quer que a gente enxergue. Ser arrogante, ser ambicioso, te faz uma pessoa extremamente materialista, uma pessoa que só acredita naquilo que consegue tocar, naquilo que consegue ter, que acha que os bens é resultado do teu próprio esforço, e quando na verdade tudo que nós temos, tudo que nós somos, é porque Deus é misericordioso. Então, se você se sente ambicioso e arrogante, não cometa mais esse erro, né? Busque do Senhor uma simplicidade, uma humildade, um desejo de aprender e de se posicionar de uma forma mansa, de uma forma sensível, porque é o fruto do Espírito que age na nossa vida. E arrogância e ambição não são de Deus. E quando a gente traz isso para dentro do nosso relacionamento, a gente traz um desequilíbrio de valores que é muito sério. Lembra que a gente viu lá no comecinho que o relacionamento era pautado pela missão, pela visão e pelos valores. E ambição e arrogância são valores que a gente precisa deixar de fora, porque isso desfoca o tipo de relacionamento que Deus quer que a gente tenha. Amém? E por fim, o último casal e o último grande erro a gente vê na vida de Safira e de Ananias. Eles tiveram um comportamento irreverente. Era o começo da igreja, as pessoas estavam trazendo suas ofertas para que tudo que fosse arrecadado pudesse ser dividido, principalmente por aqueles que estavam precisando. Ananias e Safira tinham um terreno, venderam aquele terreno e por alguma razão eles acharam melhor só entregar uma parte, né, e guardar o resto para eles, né? O dinheiro era deles e eles eram livres para fazer o que bem entendessem com o dinheiro. O problema não foi o dinheiro, o problema foi a irreverência, esse comportamento irreverente, né? Irreverência significa falta de reverência, falta de
respeito, de temor por aquilo que é sério, por aquilo que é valioso, né? E às vezes a gente cai no risco de ser irreverente com a outra pessoa, de não ter respeito, de não dar valor, de abusar de tudo aquilo que a pessoa fala. Então ela faz um comentário, você, né, distrata, né, dá uma ideia, você minimiza, fala que isso não é nada, né, trata de forma irreverente. Isso é muito triste, né, porque tira a voz, e é ruim quando você entra num relacionamento que não tem voz, que você não pode se expor, não pode se expressar, porque vai ser chacota, vai ser piada, vai achar que você não sabe de nada, não sabe o que está falando. Isso é irreverência. E Deus não quer que a gente tenha esse comportamento com aquele que Ele coloca do nosso lado, com aquela que Ele coloca do nosso lado. Tem que ser um comportamento respeitoso, né, de apoiar e incentivar, para que ambos caminhem na presença do Senhor em direção aos milagres, às bênçãos que Deus quer dar. No caso de Ananias e Safira, eles foram irreverentes no sentido espiritual, mas às vezes a gente acaba sendo irreverente no nosso relacionamento, não dando voz, não apoiando, não incentivando. Não faça assim. Cuidado com esse erro, cuidado com isso, porque a irreverência magoa, a irreverência traz medo, traz insegurança, traz um monte de coisas ruins, e a gente não precisa trazer isso para o nosso relacionamento. Amém? Esses são grandes erros, tem muitos outros erros, não são só esses, né? A gente também ficaria semanas falando disso, mas a ideia aqui foi pegar grandes exemplos inspirados na própria história da palavra do Senhor, das Escrituras, para que a gente preste atenção nesses erros. Se a gente está cometendo, vamos parar, vamos deixar isso de fora, vamos pedir para Deus nos dar graça, nos dar força, para que a gente erre menos e acerte mais. E quando a gente errar, que a gente tenha a humildade de reconhecer o erro, de pedir perdão e pedir para que Deus transforme e tenha misericórdia de nós. Não tem relacionamento que Deus não consiga transformar, Ele consegue transformar todos. Que Deus te abençoe. Essas são as lições para casais. Que o teu relacionamento seja sempre uma bênção na mão do Senhor, que você seja feliz, que seja sempre o resultado da mão do Senhor estendida, trazendo tudo aquilo que você deseja e tudo aquilo que é a vontade de Deus para o teu relacionamento. Deus te ama e Deus quer que você seja feliz. Amém? Terminamos por aqui. No mês de julho nós estaremos de férias, então não teremos nenhuma série em julho, mas em agosto a gente volta, se Deus quiser, e se Jesus não voltar. Então, se a gente continuar aqui, em agosto a gente está de volta. Que Deus te abençoe, tenha uma semana maravilhosa e que o teu relacionamento seja realmente sempre luz e sempre bênção para você, para a pessoa que está com você, para os amigos que estão ao redor, e de preferência que em tudo que você fizer, pensa que Deus colocou alguém aí para te ajudar nessa jornada, para que você tenha as tuas conquistas e seja sempre grato e abençoado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.